Olá, o meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que Santo Tomás diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele, de facto, diz. Estamos no segundo episódio de Tomás, o Pregador. E como prometido, vamos usar este livro, Catecismo de Santo Tomás de Aquino. Mais uma vez, eu vou colocar um link para poderem comprar, quem quiser, na descrição do podcast. O que é este livro? Eu recordo, já passou algum tempo desde o último episódio em que falei sobre ele. É uma compilação. Santo Tomás não escreveu um livro chamado Catecismo. É uma compilação de 4 obras de Santo Tomás, que na verdade também não foi Santo Tomás que as escreveu, foram 4 conjuntos de pregações que São Tomás fez e que nós chamamos comentários. Um conjunto de pregações foi sobre o credo, chamamos comentário ao credo. O outro foi ao Pai Nosso, à Ave Maria e aos mandamentos. A editora Lucerna decidiu, com tradução, introdução, notas do padre Duarte da Cunha e do professor João César das Neves, publicar isto num volume. E, portanto, chama-se Catecismo porque tem estas várias vertentes: o conteúdo da fé, o credo, os mandamentos, a vida moral e o Pai Nosso e a Ave Maria. O Catecismo da Igreja Católica tem uma quarta parte, que na verdade não é a quarta, mas isso não interessa, mas tem mais uma parte que seria sobre os sacramentos. Essa não está aqui, embora Santo Tomás também tenha tratado, claro, os sacramentos e também em formato breve, mas não está aqui, isso agora não interessa. Vamos começar o comentário ao credo e vamos começar pelo prólogo. Mais uma vez, isto foram pregações que Santo Tomás fez, daí o título destes episódios, Tomás, o Pregador. Provavelmente ele fê-lo não em latim, mas no seu dialeto italiano, e terá sido, a versão que nós temos é em latim, e terá sido um dos seus estudantes, um dos seus seguidores, a tirar as notas diretamente para o latim. E então, passamos a ouvir o Sermão de São Tomás e, posteriormente, iremos resumi-lo, comentá-lo, chamar a atenção das passagens essenciais. Aqui vamos. Prólogo. O primeiro bem necessário a todo o cristão é a fé, sem a qual ninguém é chamado cristão fiel. Ora, a fé traz 4 grandes benefícios. 4 benefícios. O primeiro é a união da alma com Deus. Pela fé, existe entre a alma e Deus uma união semelhante à do matrimónio. Desposar-te-ei na fé, diz o profeta Oséias. Quando um homem é batizado, é-lhe perguntado em primeiro lugar: crês em Deus? Isto é sim, porque o batismo é o primeiro sacramento da fé. Por isso, o Senhor disse, no Evangelho de São Marcos: aquele que crê em mim e for batizado será salvo. O batismo sem a fé não tem valor. De facto, deve dizer-se que ninguém é aceite diante de Deus se não tiver fé. Segundo a carta aos Hebreus, sem fé é impossível ser agradável a Deus. Santo Agostinho explica as palavras de São Paulo: tudo o que não procede da fé é pecado, aos Romanos, desta forma: onde não há conhecimento da verdade eterna e imutável, a virtude, mesmo no meio da melhor vida moral, é falsa. O segundo efeito da fé é que a vida eterna já teve início em nós. Pois a vida eterna não é outra coisa senão o conhecimento de Deus. Isto foi anunciado pelo Senhor quando disse no Evangelho de São João: a vida eterna consiste em que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Este conhecimento de Deus começa aqui, através da fé.
mas só será perfeito na vida futura, quando conhecermos Deus como Ele é. Por isso, São Paulo diz: a fé é a substância do que se espera. Ninguém pode, pois, chegar à felicidade perfeita do céu, que é o verdadeiro conhecimento de Deus, sem primeiro conhecer Deus através da fé. Segundo o Evangelho de São João, bem-aventurados os que não viram e creram. O terceiro bem que vem da fé é a orientação reta que ela dá à nossa vida presente. Para que alguém viva uma boa vida, é preciso que saiba tudo o que é necessário para viver retamente. Mas se dependesse apenas do esforço próprio para ter todo esse conhecimento necessário, ou nunca se atingiria tal conhecimento, ou, se o conseguisse, seria só ao fim de muito tempo. Mas a fé ensina-nos tudo o que é necessário para vivermos uma boa vida. Ensina-nos que existe um Deus que recompensa o bem e pune o mal, que existe uma vida para além desta, e outras verdades pelas quais somos atraídos a viver retamente e a evitar o que é mal. O justo vive pela fé, diz Abacuque. Isto é evidente pelo facto de nenhum dos filósofos, antes da vinda de Cristo, ter conseguido, pelos seus próprios esforços, conhecer a Deus e aos meios necessários à salvação, tão bem quanto qualquer velhinha, desde a chegada de Cristo, o conhece pela fé. E por isso se diz em Isaías: a terra está cheia com o conhecimento do Senhor. O quarto efeito da fé é que por ela vencemos as tentações. Diz a carta aos Hebreus: os santos, pela fé, conquistaram reinos. Sabemos que qualquer tentação ou vem do mundo, ou da carne, ou do demónio. O demónio quer que desobedeçamos a Deus e não nos sujeitemos a Ele. Isto é removido pela fé, pois, por ela, sabemos que Ele é o Senhor de todas as coisas e deve, por isso, ser obedecido. Diz a carta de São Pedro: eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé. O mundo tenta-nos, quer prendendo-nos a ele pela prosperidade, quer enchendo-nos de medo na adversidade. Mas a fé vence-o, pois leva-nos a acreditar numa vida melhor que há de vir. E por isso desprezamos as riquezas deste mundo e não somos aterrorizados diante da adversidade. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. A carne tenta-nos, atraindo-nos para os prazeres passageiros desta vida. Mas a fé mostra-nos que, se nos prendermos desordenadamente a estas coisas, perderemos as alegrias eternas. Diz a carta aos Efésios: empunhai sempre o escudo da fé. Vemos, por isto, que é muito útil ter fé. Mas alguns dizem que é loucura acreditar naquilo que não vemos e que uma pessoa não deve acreditar naquilo que não vê. Respondo em primeiro lugar dizendo que a natureza imperfeita do nosso intelecto elimina a base desta dificuldade. Pois se o homem por si pudesse conhecer de forma perfeita todas as coisas visíveis e invisíveis, então seria loucura acreditar naquilo que não vê. Mas a nossa forma de conhecer é tão fraca que nenhum filósofo poderia investigar perfeitamente nem sequer a natureza de uma pequena mosca. Lemos até que um filósofo esteve 30 anos em solidão para conhecer a natureza da abelha. Se, pois, o nosso intelecto é tão fraco, não será antes loucura que, naquilo que toca a Deus, o homem apenas acredite no que pode conhecer por si mesmo? E contra isto está a palavra de Job: eis que Deus é grande, maior que a nossa ciência. Em segundo lugar, podemos responder que, se um mestre dissesse algo relativo ao seu ramo da ciência e algum homem ignorante contradissesse apenas pelo motivo que não o compreende,
muito louco seria considerado este homem. Ora, o intelecto dos anjos excede muito mais o intelecto do maior dos filósofos do que o melhor filósofo excede o intelecto do homem ignorante. Portanto, o filósofo é louco se recusa a acreditar naquilo que os anjos dizem. E muito mais louco se recusa a acreditar no que Deus diz. E contra isto está dito, no livro de Ben Sirá, muitas coisas te foram mostradas acima da compreensão dos homens. Em terceiro lugar, poder-se-ia responder que, se alguém quisesse acreditar apenas naquelas coisas que conhece com certeza, não poderia viver neste mundo. Como poderia alguém viver sem acreditar nos outros? Como poderia saber que este homem é o seu próprio pai? Por isso, é preciso que uma pessoa acredite nos outros naqueles assuntos que não pode saber perfeitamente por si mesmo. Mas ninguém é tão digno de credibilidade quanto Deus. E por isso, os que não acreditam nas palavras da fé não são sábios, mas loucos e orgulhosos. Como diz o apóstolo a Timóteo, ele é soberbo, nada entende. E ainda, eu sei em quem coloquei a minha fé e estou seguro. E está escrito, vós que temeis o Senhor, acreditai nele, e a recompensa não vos faltará. Finalmente, poder-se-ia também dizer que Deus prova a verdade das coisas que a fé ensina. Assim, se um rei mandasse cartas marcadas com o seu selo, ninguém se atreveria a dizer que essas cartas não representam a vontade do rei. Da mesma forma, tudo o que os santos acreditaram e nos deixaram acerca da fé em Cristo está marcado com o selo de Deus. Esse selo consiste naquelas obras que nenhuma simples criatura poderia realizar. Elas são os milagres, pelos quais Cristo confirma as palavras dos apóstolos e dos santos. Se disseres que ninguém testemunhou esses milagres, respondo desta forma. É um facto que todo o mundo adora ídolos. Adorava ídolos. E que a fé em Cristo era perseguida. Como as histórias dos pagãos também informam. Mas, agora, todos estão virados para Cristo. Homens sábios, convertidos, sábios, nobres e ricos, convertidos pelas palavras dos simples e pobres pregadores de Cristo. Ora, este facto ou é um milagre ou não é. Se é miraculoso, tens o que pediste. Um facto visível. Se não é, então não pode haver maior milagre do que todo o mundo ter sido convertido sem milagres. E não precisamos de ir mais longe. Assim, ninguém deve duvidar da fé, pois estamos mais certos das coisas da fé do que daquelas que podem ser vistas. Pois o sentido da visão do homem engana frequentemente. Mas a ciência de Deus nunca falha. Isto foi o prólogo do comentário de São Tomás ao Credo. Foi Tomás o Pregador. No próximo vídeo ou áudio veremos o resumo, um pequeno, curtíssimo comentário. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com a sua Mãe, Maria Santíssima. Amém.